Olá, eu sou Roberto Monteiro e este é o curso Programação em Java. Nesta aula, veremos uma introdução à linguagem de programação Java. Conheceremos um pouco da história e seus elementos fundamentais. Esta aula permitirá que você comece a programar imediatamente em Java. Cada um dos temas que vamos apresentar neste vídeo serão explanados em mais detalhes nas próximas aulas. A linguagem de programação Java foi criada em 1991 por James Gosling na Sun Microsystems. Na verdade, ela foi criada pela equipe chefiada por James Gosling. Gosling estava tentando desenvolver uma nova linguagem de programação para um controle remoto universal programável. Inicialmente, a linguagem se chamou Oak, mas como eles tomavam muito café durante o desenvolvimento da linguagem, eles resolveram mudar para Java, que era o nome da linguagem de programa, o nome da marca de café que eles tomavam naquela época. Então a linguagem passou a se chamar Java, uma homenagem às muitas noites que eles passaram, em claro, desenvolvendo esse projeto e o tempo que eles passaram longe das famílias. Eles acharam que seria uma homenagem bacana. Hoje a linguagem de programação Java é a linguagem de programação mais utilizada no meio corporativo, nas grandes organizações. Por quê? Porque ela contém elementos e frameworks já existem desenvolvidos que permitem que se construam aplicações muito rapidamente e que o código seja mais facilmente reaproveitável. Um programa Java ele tem uma estrutura que lembra um pouco a estrutura de um programa em C. Contudo, por ser uma linguagem somente orientada a objeto, diferente do C++, do Python, do JavaScript, que você sempre pode optar por programar procedural. Em Java isso não é possível. Até o programa Alô Mundo, que é o programa mais básico de todos, é um programa objeto orientado. A estrutura básica de um programa em Java, então, é constituída de uma classe. Essa classe é uma classe pública, então começa com a palavra-chave public class, seguido do nome da classe. É necessário que o nome da classe seja exatamente o mesmo nome do arquivo Java que vai ser compilado e transformado depois em um programa. E este nome precisa obrigatoriamente começar com uma letra maiúscula. Veja no exemplo, public class exemplo 1. Dentro da classe, para que ela possa ser executada como um programa, é necessário que exista uma função main, assim como nos programas C e C++. Contudo, essa função main tem uma assinatura um pouco diferente. A palavra public, static, void precisa preceder o nome da função main. Por outro lado, os parâmetros formais que aparecem na declaração dessa função, eles são também diferentes daqueles parâmetros que estamos acostumados num programa em C e em C++. Aqui precisamos declarar um parâmetro chamado args. Claro que você pode utilizar outro nome se preferir, mas é o nome mais comum. E esse parâmetro args deve ser do tipo string. String aqui não é um tipo de objeto, mas uma classe de objetos. E também é necessário que essa classe string, que define o tipo do parâmetro args, ela seja fornecida com dois colchetes para indicar que args, na verdade, é um vetor de strings. Aqui ocorreu um pequeno problema e a letra P do public apareceu em letra maiúscula, mas é minúscula. Bem, como seria então o nosso primeiro programa Alô Mundo? O programa Alô Mundo em Java tem a estrutura básica do programa, public static, public class, nome do programa, nesse caso aqui exemplo 1, e no interior a gente vai ter a função main, public static void main string args. Lembre sempre, string args é necessário. Para que seja escrito a palavra Alô Mundo na tela, nós utilizaremos o método println. Ele está dentro do objeto out, que está dentro da classe system. Então, todas as vezes que formos escrever agora na tela, nós vamos utilizar system.out.println e dentro de parênteses passaremos a string que desejamos exibir na tela. Essa string pode ser uma expressão composta com
soma com outras strings, somando números, enfim. É possível fazer a concatenação dessa string com outras strings e outros objetos Java, desde que os objetos suportem o cast para string, ou seja, a conversão para string. Os comentários em C++ são também utilizados em Java. Então, a linguagem de programação Java, ela herdou o tipo de comentário ***, asterisco barra, que se refere a blocos de comentários. Nesse caso aqui, a gente tem a função principal do programa. E também herdou os comentários de linha, que são aqueles onde nós temos o //. Ou seja, em Java nós podemos utilizar o mesmo tipo de estrutura de comentário que aprendemos em C++. As sequências de escape suportadas em Java também são as mesmas suportadas em C++ e em C. Nós temos o /A, sequência de escape /A, que emite um alerta sonoro. Esse alerta sonoro nem sempre funcionará, pois depende do console do terminal onde estiver sendo executado o programa. Se o console suportar, ele vai emitir um bip. Caso ele não suporte, nada acontecerá. /B corresponde ao retrocesso ou um backspace. Toda vez que você colocar um /B numa string, o cursor vai voltar uma posição para a esquerda. Isso é muito útil quando queremos criar aqueles tipos de programas que apresentam o status da execução de um determinado, o status da execução de alguma tarefa, tipo mostrando 10%, 20%. Normalmente, se ficarmos simplesmente exibindo essa informação usando o system.out.println, cada atualização aparecerá em uma nova linha. Mas, se utilizarmos o /B para retroceder a quantidade de caracteres que imprimimos na última vez, é possível voltar o cursor para o início da linha e ficar sempre imprimindo na mesma linha sem avançar para a próxima. Avanço de página, ou FF, é obtido com o caractere /F. Esse avanço de página, em alguns terminais, fará com que a página seja limpa, que apague a página, e outros não vai funcionar, não fará nada. O /N corresponde a uma nova linha. O /N deve ser utilizado indiscriminadamente, caso seja um sistema operacional Linux, Windows ou Mac. Por quê? Porque a linguagem de programação Java, assim como C e C++, vai substituir o /N pelo caractere de mudança de linha comum àquele sistema operacional. Então, se for no Linux, ele vai utilizar apenas o /N. Se for no Mac, um Mac antigo, ele vai utilizar o /R. E se for no Windows, ele vai utilizar a combinação de caracteres /R e /N. Mas você pode forçar a utilização da sequência de caracteres /R e /N caso deseje. Basta colocar esses dois caracteres no final da linha, onde você desejar que seja pulada uma linha. O caractere /T corresponde a uma tabulação, um tab, um avanço de normalmente 8 posições para a direita no console. O caractere /V realiza uma tabulação vertical. O que quer dizer isso? Normalmente são puladas algumas linhas. O caractere *simples imprime uma aspas simples na tela. Isso é utilizado normalmente quando nós já estamos utilizando as aspas simples para encapsular um caractere, por exemplo. Ou quando nós queremos utilizar as aspas duplas dentro de aspas duplas. Aí utilizamos o *aspas duplas. Quando desejamos exibir uma barra na tela, é necessário fazer o escape dela, utilizando duas barras. E para exibir o caractere nulo na tela, ou utilizá-lo dentro de qualquer string, nós colocamos o caractere /0 igual a C e C++. Variáveis e expressões aritméticas. Uma variável pode ter qualquer nome. Contudo, existem algumas restrições. Falaremos sobre isso mais adiante. As variáveis precisam ser declaradas antes de serem utilizadas. Neste exemplo, nós vamos utilizar a variável x no laço for. Então, precisamos declará-la anteriormente. Normalmente, os laços for trabalham com variáveis do tipo inteiro. Então, declaramos ela aqui como int. Mas nada impede que se utilize uma variável float também ou double no laço for. Mas o mais comum é declará-la como int. A exceção são as palavras reservadas. Aqui nós temos algumas palavras reservadas na linguagem Java. Abstract, assert, boolean, break, byte, static,
instance of, interface, package, private, protected, public e assim por diante. Nenhuma dessas palavras pode ser utilizada como nome de variável. Os laços de repetição. Java dispõe de diversas estruturas para implementar laços de repetição, ou seja, aquelas seções de código que se repetem enquanto uma condição for verdadeira, até que uma condição se torne verdadeira, ou indefinidamente. É possível criar laços que são repetidos indefinidamente. Para isso, podemos utilizar as estruturas while, do while e for. Aprenderemos mais sobre isso mais adiante. Aqui temos um exemplo muito simples, onde exibimos os números pares de 0 a 100 na tela. Novamente, criamos a classe exemplo 3, definindo-a como public class. Em seguida, dentro da definição da classe, a exemplo de C++, escrevemos public static void main, seguido de string args. Aqui declaramos a variável x, inicializamos a variável x com 0, porque vamos utilizá-la nesse laço for, e escrevemos na tela números pares entre 0 e 100. O /n é utilizado para pular duas linhas neste caso, porque o print line, esse line aqui significa new line, ele já pula uma linha. Se não colocássemos o /n no final da string, a expressão números pares apareceria colada com o primeiro número da sequência. Para pular duas linhas, então colocamos mais um /n aqui no final. Aqui o laço while vai ser executado enquanto a variável x contiver um número menor ou igual que 100. Utilizamos uma estrutura, uma declaração if, para verificar se o número é par. Como? Dividimos o número por 2, pegamos o resto da divisão com o operador módulo, que é esse percentual, e comparamos o resultado com 0. Todo número par, ao ser dividido por 2, retorna resto 0. Então, neste caso, exibimos na tela consistem.out.println o valor da variável x. Incrementamos x e o laço retorna e continua as comparações até que o valor de x se torne maior do que 100. As constantes. Java permite que se defina constantes utilizando a palavra-chave final. Neste caso, criamos aqui um novo exemplo e uma constante π. A constante π está sendo definida como double e sendo atribuído a ela o número 3.1415. Para que ela seja uma constante, ou seja, para que ela não possa ser alterada no programa, colocamos a palavra-chave final. Se tentarmos atribuir um valor a ela, depois na função main, por exemplo, no método main, vai ocorrer um erro porque ela foi definida como final. Dentro da função main, definimos então uma variável r e atribuímos a ela o valor 3. Em seguida, apresentamos o valor da circunferência de raio 3 na tela, como circ igual a 2 vezes o valor de π, que é o valor da constante π declarada no início do programa, no início da classe, vezes o raio r. Mais uma vez, pulamos duas linhas utilizando o /n. Uma linha pulada pelo println e mais uma pelo /n. Nesse caso aqui, estamos utilizando a concatenação de diversos valores. O Java automaticamente vai converter o resultado de 2 vezes π vezes r para string, porque ele percebe que à esquerda da operação nós temos uma string que é circ igual. Vetores. Vetores são definidos em Java utilizando colchetes logo após o tipo de dado da variável que desejamos definir como vetor. Mas, para criar o vetor propriamente dito, é necessário utilizar logo depois do sinal de atribuição a palavra-chave new, seguido de tipo de dado que o vetor vai conter e entre colchetes as dimensões do vetor. É um pouco diferente do que fazíamos em C e C++. Então, a declaração será sempre tipo de dado, colchete, nome do vetor, igual palavra-chave new, tipo de dado, colchete, tamanho do vetor. Aqui, criamos também uma variável i, que vai ser utilizado como interactor, variável de interação, no laço for. Para quê?
para atribuir ao vetor v em cada uma de suas posições, começando de 1 até 9, o valor de i vezes i, ou seja, o quadrado do número. Feito isso, quando i chegar a 9, fazemos novamente um novo laço, indo de 1 até 9, só que dessa vez mostramos na tela o número i, o símbolo vezes, novamente o número i, sinal de igual e seguido do vetor na posição i. Para acessar a posição do vetor, utilizamos v colchete i, seguido de um saltar de linha. Para quê? Para fazer com que salte 2 linhas na tela. Se quisermos saltar somente uma linha, não precisamos colocar esse barra N aqui no final. Funções. As funções são declaradas do mesmo jeito que as declaramos em C e C++. Contudo, elas sempre precisam aparecer dentro de uma definição de classe. Não poderíamos, por exemplo, definir a função quadrado fora do public class. É necessário que ele esteja dentro da definição da classe. Funções definidas dentro de uma classe são chamadas de métodos. Então, aqui nós temos um método quadrado. Esse método quadrado, ele retorna o valor do tipo inteiro e recebe como parâmetro um único argumento, x, que também é do tipo inteiro. No interior da definição do método quadrado, nós temos apenas uma única linha de instrução, onde retornamos com a palavra-chave return o valor de x vezes x, ou seja, o quadrado do número. Então, a sintaxe é sempre essa: tipo de retorno, nome da função, que aqui chamamos de método, em Java sempre é método, parênteses, seguido dos argumentos, separados por linha, fecho parênteses, abro chave, escrevo o corpo da função e, ao final, coloco a palavra-chave return, seguido do valor que desejamos retornar. Lembrando que em Java todas as linhas são terminadas com ponto e vírgula. Na função main, nós exibiremos na tela, que consiste em outprint.ln, o valor de 5 elevado a 2, ou seja, ao quadrado, igual. Vai aparecer essa expressão na tela. Então, eu chamo a função quadrado para calcular o quadrado de 5. E pulo uma linha no final. Nesse caso aqui vão ser puladas 2 linhas também. O escopo das variáveis. Assim como em C e C++, as variáveis têm escopo, ou seja, elas são visíveis ou não visíveis, dependendo do local onde elas foram declaradas no programa. Em Java isso é um pouco mais complexo, porque além disso as variáveis elas podem ter acesso, que é semelhante ao C++, que pode ser private, protected ou public. Aqui estamos criando, nesse exemplo, a variável pi, que tem visão em toda a classe. Nesse caso, como ela é declarada logo no início da declaração da classe, ela vai ser visível em todos os métodos, todas as funções, logo que aparecerem depois da definição dela. Esse é o mesmo exemplo que vimos anteriormente. Aqui apenas estamos explicitando o acesso, o escopo das variáveis π e da variável r. π, por ter sido declarado fora da função main, ele tem visibilidade global, enquanto que r, ao ser declarado dentro da função main, tem visibilidade local à função main. Nenhuma outra função que eu venha declarar dentro dessa classe será capaz de visualizar a variável r. E é isso. Por essa aula, ficamos aqui. Na próxima aula, vamos expandir esses conceitos. Mas com esses exemplos, você já consegue criar seus primeiros programas em Java, se você aprendeu C++ ou C.